Item A. O que é uma função? O que são o domínio e a imagem de uma função? Muito bem, vamos rever esse conceito aqui. Olha só. Dados dois conjuntos A e B, qualquer maneira de você associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B é chamada relação de A em B. Tá? Então, dados dois conjuntos A e B, qualquer maneira de você associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B é chamada relação de A em B. Então, tem aqui ó, algumas relações de A em B. Ó. Uma forma de você relacionar os elementos dos conjuntos A e B, outra forma, outra forma, outra forma. Tá? Qualquer maneira que você associar os elementos do conjunto A e B é chamada relação de A em B. Muito bem. Algumas dessas relações são especiais para matemática e a gente chama de função. O que vai ser uma função? Vai ser aquela relação, aquela associação tal que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Isso é uma função. É uma relação tal que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Tá? Vamos lá. Em vista disso, o primeiro esquema aqui não é uma função. Por quê? Existem elementos aqui do conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, isso aqui não é função. Tá? O item 2. Esse aqui satisfaz a definição de função. Observe. Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, isso aqui é uma função de A em B. Esse aqui não seria uma função. Por que não é uma função? Porque o elemento 1 está associado a dois elementos aqui do conjunto B. Isso não é função. Tá? Tem que ser cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. E o último aqui também é uma função, né? Porque cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Não importa aqui no conjunto B se está repetindo ali os elementos. Tá? Bom, a fim de revisar mais esse conceito, vamos verificar quais desses esquemas aqui são funções de B em A. O que é agora uma função de B em A? Uma função de B em A é uma associação tal que cada elemento agora do conjunto B está associado a um único elemento do conjunto A. Tá? Em vista disso, esquema 1 não é função. De B para A, estou analisando agora. O esquema 2 também não é função, porque o 6 aqui, olha, está sobrando, né? Não pode, de B para A. Esse esquema aqui é uma função de B para A, é função, olha. Cada elemento do conjunto B está associado a um único elemento do conjunto A. Esse não é função de A para B, mas é função de B para A. E esse último esquema aqui também não é função de B para A, porque tem o 4, o 5 e o 7 que não estão relacionados a nenhum elemento. Tudo bem? Então tá, o que é o domínio, o que é a imagem? Vamos pegar um esquema aqui que ficou função, esse aqui, né? Esse aqui é uma função. Vamos considerar só esse esquema aqui. O domínio dessa função, então isso aqui é uma função f de A em B. O domínio dessa função é o conjunto A. É o conjunto A. Esse aqui é o domínio da função. Tá? Depois, o contradomínio da função é o conjunto B. E a imagem da função são os elementos do conjunto B que estão sendo usados. 4, 5 e 7. De modo geral, aqui tem um x, aqui tem um f de x. Como é que a gente diz, além disso? Além disso, o que a gente diz? Olha só. A imagem do 1 é 4, a imagem do 2 é 5, a imagem do 3 é 7. O conjunto formado por 4, 5, 7 é o conjunto imagem da função. Tudo bem? Esse é o domínio e a imagem. Agora, é claro que o que vai aparecer nos problemas aí é a lei de associação, né? O f de x, né? O x, que de modo geral deve ter um x aqui, associado a um f de x, né? F de x pode ser uma função de segundo grau, uma função qualquer. Aí, o que vai ser o domínio de uma função quando é dado a lei de associação? É o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação é válida. Tá? Essa é a definição de domínio. E a imagem é um conjunto de valores tais que... Os conjuntos de valores y, tal que o y é um f de x, o x pertencente ao domínio da função. Muito bem. Seguinte. O que é o gráfico de uma função? O que é o gráfico de uma função? Vamos lá. O gráfico de uma função, f,
é o conjunto formado por todos os pontos da forma x, y, tal que x pertence ao domínio da função e y é a imagem de x pela função f. Tá bom, esse é o gráfico da função. Não pode confundir com a representação gráfica. A representação gráfica de uma função, aí vai um sistema cartesiano, aquelas coisas todas que a gente conhece, tá? Mas o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos x e y, tais que x pertence ao domínio da função e y é igual a f de x. Item C. Como podemos dizer se uma curva é o gráfico de uma função? Traçando retas verticais. Como é que é a história mesmo? Você se deparou com um gráfico, você quer verificar se esse gráfico é o gráfico de uma função. Qual é a regrinha prática? Traçar retas verticais. Se alguma dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, aquele gráfico não é de uma função. Vamos entender esse negócio aqui, ó? Vamos entender? Suponha aqui, ó. Vamos supor aqui esse gráfico. Esse aqui. Observe que se eu traçar uma reta vertical aqui, essa reta vai tocar o gráfico aqui em 3 pontos, né? 3 pontos. Então vamos dar uns valores aqui só para a gente entender. Suponha que esse ponto aqui tem coordenadas 4 e 1, esse aqui 4 e 2, e esse aqui em cima 4 e 3. Tá. Olha só. O que que isso diz para a gente em termos de diagrama? Se a gente fosse representar essa função por diagrama, iríamos obter algo mais ou menos assim. Ó. Aqui está o domínio da função, e no domínio da função tem o 4. Aqui está o contradomínio da função, no contradomínio da função tem o 1, tem o 2 e tem o 3, e o 4 está associado a esses 3 elementos. Isso pode ocorrer? Não. Por que não pode ocorrer? Devido à definição de função. Cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Tá bom? Então, por isso que não é função. E é isso que justifica a regrinha prática de traçar retas verticais. Traçou retas verticais. Se alguma dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, opa, aquilo ali não é gráfico de uma função. Caso contrário, é gráfico de uma função. Item 2. Discuta as 4 maneiras de representar uma função. Ilustre com exemplos. Pessoal, vamos só discutir aqui quais são as maneiras que a gente tem para representar uma função. Uma função pode ser representada por uma tabela, pode ser representada por um gráfico, pode ser representada por uma fórmula ou por meio de uma descrição verbal. Não tem muita história isso aí não, tá bom? Item 3. Agora começa a ficar bom, né? O que é uma função par? Como saber, a partir do gráfico, se uma função é par ou não? Dê exemplos de uma função par. Então tá, ó, item 3. O que é uma função par? A gente vai dizer que uma função é par quando ela satisfaz a seguinte condição. F de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Pronto. A gente diz que uma função é par quando ela satisfaz essa condição. Para todo x pertencente ao domínio da função, o f de menos x é igual ao f de x. Que mais está dizendo aí? Como saber, a partir do gráfico, se uma função é par ou não? Olha só, pessoal. De acordo com a definição, a gente observa que o x e o menos x têm a mesma imagem. Então, por exemplo, se aqui tem o 1, que tem imagem 2, por exemplo, se o 1 tem imagem 2, o menos 1 também tem imagem 2. O menos 1 também tem imagem 2. Então, esses dois pontos aqui pertencem ao gráfico de f. O que esses dois pontos são? Esses dois pontos são simétricos em relação ao eixo y. Eles são simétricos em relação ao eixo y. O que isso sugere, então? Sugere o seguinte: dado o gráfico de uma função, para eu verificar se esse gráfico é o gráfico de uma função par, basta refletir a parte positiva em torno do eixo y. É como se você pegasse o gráfico aqui sobre o eixo y e dobrasse. Dobra. Se as duas partes coincidirem, opa, o gráfico é de uma função par. Caso contrário, não é o gráfico de uma função par. É assim que você vai proceder. Porque o gráfico de uma função par
é simétrico em relação ao eixo y. Agora, dê exemplos de uma função par. Um exemplo de uma função par. Um primeiro exemplo seria esse aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Talvez seja o exemplo mais clássico aí de função par, né? F de x igual a x ao quadrado. Por que isso aqui é uma função par? Porque, por exemplo, o 2 e o menos 2 têm a mesma imagem. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado também dá 4. Agora, é claro que isso não basta para provar que essa função aqui é uma função par. O que você tem que fazer? Tem que calcular o f de menos x. Tem que calcular o f de menos x e provar que o f de menos x é exatamente igual ao f de x. Ó, o que é o f de menos x? Vem aqui na função onde tem x, coloca menos x. Menos x ao quadrado. Opa, mas menos x ao quadrado é a mesma coisa que mais x ao quadrado. E o x ao quadrado é exatamente o f de x. Ó. É assim que você prova. Tá? F de menos x é igual a f de x. É uma função par. Um outro exemplo de função par é a função cosseno. F de x igual a cosseno de x. Vamos analisar aqui no ciclo trigonométrico? Vamos fazer um ciclo trigonométrico aqui mais ou menos para a gente verificar. Pronto. Aí considere um arco aqui de medida x, um arco de medida x e um arco de medida menos x. Tá? Vamos supor que esse ponto aqui tenha coordenadas A e B. Se esse ponto aqui tem coordenadas A e B, esse aqui embaixo vai ter coordenadas A e menos B. A e menos B. Bom, como é definido no ciclo trigonométrico o cosseno? Assim, a gente considera um arco qualquer, né? Um arco de medida qualquer e olha para a extremidade desse arco. A extremidade desse arco, nesse caso aqui, é o ponto de coordenadas AB. Por definição, o cosseno de x é a abscissa do ponto AB, é o A, é a abscissa do ponto A. Bom, agora vamos calcular o cosseno de menos x. Cosseno de menos x, ó. Cosseno de menos x. A extremidade do arco de menos x tem coordenadas A e menos B. Por definição, o cosseno de menos x aqui é igual a quem? A A. Então, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Logo, a função cosseno é par. Outro exemplo de função cosseno. Outro exemplo de função par. O que mais? Item B. Agora o item B, né? O que é uma função ímpar? O que é uma função ímpar? Então tá. Vamos agora discutir as questões de função ímpar. Bom, a gente vai dizer que uma função é ímpar, quando ela satisfaz a seguinte condição. F de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Para todo x pertencente ao domínio da função. Essa é a definição de função ímpar. Como saber, a partir do gráfico, se uma função é ímpar ou não? Então tá. O que essa definição aqui está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, ó, que x e menos x têm imagens opostas. Elementos opostos do domínio, ó, o x e o menos x, têm imagens opostas. Uma é f de x e a outra é menos f de x. Isso está sugerindo, graficamente, mais ou menos o seguinte. Vamos supor que o ponto de coordenadas 2 e 1. 2 e 1. Pronto. 2 e 1. E o menos 2, então, se a função é ímpar e a imagem de 2 é 1, a imagem de menos 2 vai ser menos 1. Vai ser menos 1. Ó, essa é a ideia aqui. Aqui está esse ponto, tá? É isso que está sugerindo. Ó. X e menos x têm imagens opostas. Então, 2 e menos 2 têm imagens opostas. 1 e menos 1. Tá? Qual é a relação entre esses dois pontos? A relação entre esses dois pontos é o seguinte, eles são simétricos em relação à origem do sistema cartesiano. E esse é um critério para você, dado o gráfico de uma função, verificar se é o gráfico de uma função ímpar. Verificar se o gráfico é simétrico em relação à origem. Simétrico em relação à origem. Você pode pensar intuitivamente o seguinte, olha,
Pega a parte do gráfico aqui, né? Pega uma parte do gráfico, reflete em torno do eixo X, depois reflete em torno do eixo Y. Isso tudo a gente consegue fazer mentalmente mesmo, né? Reflete em torno do eixo X, reflete em torno do eixo Y. Se essa reflexão que você fez, se essas duas reflexões coincidir com a outra parte do gráfico, opa, o gráfico é de uma função ímpar. Ah, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó, suponha que o gráfico seja esse aqui. Ó. Aqui, e aqui, mais ou menos. Ó, vamos pegar essa parte aqui do gráfico, refletir em torno do eixo X. Aí você vem para cá. Mais ou menos. Agora pega e reflete em torno do eixo Y. Coincide. Opa, quando isso acontecer, o gráfico é de uma função ímpar. Tá bom? Que mais? Que mais? Dê exemplos aí de uma função ímpar. A função ímpar pode ser a mais famosa, talvez, a mais, né? F de x igual a x ao cubo. Pronto, x ao cubo. É uma função ímpar. Por que é uma função ímpar? O f de 2 dá 8 e o f de menos 2 dá menos 8. Elementos opostos do domínio têm imagens opostas. Como provar isso? É calculando o f de menos x, né? O f de menos x vai ser menos x ao cubo, que é menos x ao cubo, né? Menos, como esse menos aqui está elevado a um expoente ímpar, ele vai dar um resultado negativo, menos x ao cubo, tá bom? E esse x ao cubo é o f de x, então isso é menos f de x. Um outro exemplo de função ímpar é o seno. A gente viu que o cosseno é uma função par, mas o seno é uma função ímpar. Vamos tentar entender aqui, ó. Por que f de x igual a seno de x é uma função ímpar? Vamos lá. Novamente, ciclo trigonométrico. E vamos considerar aqui um arco de medida x, e outro de medida menos x. Aqui está o x, aqui está o menos x. Então, se esse ponto aqui tem coordenadas A e B, conforme a gente fez no exemplo aí para a função cosseno, esse aqui vai ter coordenadas A e menos B. Tudo bem? Por definição, no ciclo trigonométrico, seno de x é a ordenada desse ponto, é o B. Tá? E o seno desse menos x é a ordenada desse ponto, é o menos B. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Seno de x é igual a B e seno de menos x é igual a menos B. O que a gente está observando? Elementos opostos do domínio têm imagens opostas, logo a função seno é uma função ímpar. Tudo bem? Bom, aí como consequência disso, como o seno é ímpar e o cosseno é par, a gente conclui que a tangente é ímpar, por exemplo. A tangente é uma função ímpar. Por que a tangente é ímpar? Ó, vamos considerar a função f de x igual a tangente de x. E aí eu vou calcular f de menos x. F de menos x é tangente de menos x. A tangente de menos x é seno de menos x sobre cosseno de x. Bom, como o seno é ímpar, o seno de menos x é menos seno de x sobre... Aqui é menos, né? Aqui menos, faltou o menos aqui. Aqui, o cosseno de menos x, como o cosseno é par, vai ser o mesmo cosseno de x. O que é isso que apareceu aqui, ó? Seno sobre cosseno? Exatamente a tangente, né? Então, isso é igual a menos tangente de x. Opa, mas o tangente de x é o f de x. Isso é igual a menos f de x. Ó, partir de f de menos x e concluir menos f de x. E, portanto, a função tangente é ímpar. Tá bom?